A existência de um rastro de material encontrado na última fase do percurso do avião, papéis, provavelmente pertencentes ao manual do aparelho e ainda lã de vidro, usada como revestimento, abrem a porta a especulações. A Comissão adianta que estes papéis foram levantados no local do incêndio por ação do fogo e levados então pelo vento. Mas as primeiras dúvidas sobre uma eventual explosão a bordo surgem aqui. Alguma imprensa refere um documento assinado por um investigador da Polícia Judiciária em que assinala o rastro de material como começando apenas a 50 metros do fim da pista e arrastando-se por mais 450 metros, distância muito maior do que aquela referida no relatório técnico. O rastro encontrado indicará ele que, neste habitáculo do trem da frente, terá rebentado um engenho explosivo a quando da recolha das rodas. A versão dos embates do aparelho divulgada pela Comissão é contrariada por depoimentos de moradores na zona do acidente que referem uns pilares ignorados pelos investigadores e desmentem um embate final numa espécie de looping invertido, garantindo que o avião ficou suspenso em ponte entre duas casas antes de arder totalmente. À esquerda, a versão do inquérito. À direita, como dizem as testemunhas. O provável comportamento do piloto, tal como descrito pela Comissão Técnica, colhe mal em alguns dos seus colegas e no seu próprio patrão, que acreditam na sua experiência e competência, estranhando, além de outras coisas, que ele, na sua comunicação final com a torre, não tenha feito nenhum pedido de socorro, nem tenha dito o seco código indicativo de queda iminente, Mayday. Uma declaração feita por uma das testemunhas à própria Comissão de Inquérito levanta dúvidas sobre se viria ou não o avião a arder ainda no ar. De facto, um morador de Camarate diz na sua declaração: o avião vinha a deitar fumo, vinha a deitar labareda, mas uma labareda pequena, não era muito grande. A técnica de entrevistas às testemunhas, usada pela Comissão de Inquérito, é contestada e apontada como partindo do pressuposto de que se trata, de facto, de um acidente. Vou falar com algumas das testemunhas, moradores em Camarate. O medo de falar motivou-nos uma recepção a princípio tímida e fria, mas com o tempo fomos ouvindo pessoas que de facto asseguram a existência de pilares ignorados pela Comissão Técnica na sua análise aos embates, bem como nos foi garantido que no seu embate final o avião ficou suspenso em ponte entre duas casas antes de arder, o que contraria a versão de looping invertido avançada pela Comissão de Inquérito. Diga-me lá uma coisa, porquê é que pensa que se deu esse clarão? A senhora não viu o avião arder? Eu não vi o avião. Mas há aí quem diga que viu o avião arder? Há aí várias pessoas, depois disso que haviam das pessoas dizer. Há aí gente aqui no bairro que diz que o avião já vinha a arder no ar, é? Há aí uma senhora que... Dizem que essa senhora que viu, já foi chamada ao judiciário e tudo. Eu ainda esta semana fui ao judiciário e disse... Então há lá pelo menos duas pessoas que diziam que tinham visto já o avião arder, porque é que elas não... Pois a minha senhora, aquelas dizem que viram e agora não se apercebe nada da coisa. Quer dizer, o avião já estava a arder? Já estava a arder. E onde é que estava o avião? Estava em cima daquela corrente, enfiada ali naquela parede branca. O bico do avião estava ali? Entre a parede branca e a verde. O bico do avião é que estava ali? A frente do avião. E a traseira estava apoiada sobre este beirado aqui. E o avião estava parado? Estava parado, em cima já a arder. Portanto, ele não caiu logo assim? Não caiu logo, ficou suspenso na parede. Passava um bocado depois... E todo ele estava a arder nessa altura? Todo ele, assim, mais um bocado ao meio, ou estava a arder. Lá houve incêndio também? Depois ardeu para cima também. Lá dentro daquele buraco que sim, lá o avião fez? Ardeu aquela parte. Ardeu? Mas quando ele arrebentou por meio, ele desceu para baixo, e já de cima ficou, ardeu por lá, e ficou aquilo todo. Sem dúvida nenhuma que viu o avião assente? Assente, vinha. E não caído de frente, só apoiado. Quando ele arrebentou, depois arrebentou é que ele dobrou por meio, que ele partiu por meio. E por aí agarrou esta parte e aquela para baixo. Ele enfiou-se, ele viu que ele viu-se mesmo, enfiou-se de frente ali e apoiou, ficou apoiado ali. Sra. Dona Ana Paula, o avião entrou neste quarto, o que é que aconteceu aqui? Bem, portanto, o avião bateu com a parte da frente e atirou com aquela parede abaixo. A senhora depois falou aqui com outras pessoas sobre como é que o avião bateu, como é que o avião não bateu? Sim, falei e disseram... O que é que as pessoas dizem? Disseram-me depois que ele vinha dali, não é? E depois que encaixou, portanto, o bico do avião bateu aqui e depois caiu. As pessoas aí na rua dizem que foi o bico do avião que entrou aqui na sua casa? Sim, dizem todas. E porquê é que depois não dizem à Comissão de Inquérito assim? Não sei. Então como é que foi? O senhor estava aqui embaixo e quando o avião se espetou naquela casa, o
senhor não tem dúvidas que ele O se meu portou marido diferente? estava, mas estava dentro de casa, não estava cá fora. Estava dentro de casa. Estava dentro de casa, mais eu. Estávamos os Portanto, não dois viu o dentro de avião, casa. não viu o Não avião viu bater. vir, não Eu vi vir. vir o avião. Quando cheguei, ouvi os troncos, subi cá acima, Meu quando cheguei marido grande, já não viu o vi. avião. E isto aqui a arder dentro. O senhor só neste tempo de subir Vir a sua ali escada, baixo, subir a escada. quando chegou aí já estava tudo a arder. Estava a arder, eu já estava lá para baixo. O avião aí à frente bateu de frente, de cima. Sim? Sim, e aí uma asa abateu aquela casa assim para baixo. Portanto, acha que o focinho é que provocou o incêndio na sua casa? O avião. Agora O avião, foi o avião foi é- o focinho ou se foi o meio ou o que foi, sei que se incendiou aqui, as madeiras estavam cá e ele que se incendiaram os carros, ele que estava todo a arder. E olho ali para aqui para este lado e vejo o avião aqui em ponte. Em ponte. Nisto vou para dentro, trago a minha mulher e o meu filho foi pôr-os lá à ponta daquela rua. À ponta daquela rua. Depois eu volto para trás, mas já não vi mais posição nenhuma de avião nenhum. Pronto, eu pensei só foi em tirar coisas cá dentro da casa, tirei a televisão, tirei uma espingarda, tirei diversas coisas que eu tinha aqui dentro. O senhor disse-me que viu o avião em ponto. Venha-me cá explicar onde é que o avião estava em ponto. Estava em ponto aonde? O avião estava com a traseira aqui deste lado e a frente ali àquele lado. Ora bem, então cá fora bateu aonde aqui na sua casa? Aqui na minha casa só bateu nos pilares e saltou para ali. Em quais pilares? Naqueles dois que estavam ali. Diga-me uma coisa, esta mancha aqui era de uma das vigas do pilar? Era estes quadrados que estão aí. E o outro era junto àquele posto de... E esse posto é que virou. Esse posto virou, não é? Só depois que o tempo isso passado aqui... Virou o posto e o pilar foi atingido pelo avião. Um ficou feito em bocadinhos aqui embaixo, o outro ficou meio partido. A confirmação da existência dos pilares que a Comissão ignora na sua análise aos embates, mais as referências à posição final de descanso do avião, em ponte, entre duas casas, dá corpo à desconfiança de sabotagem. A cauda assente num beiral e o nariz enfiado numa casa em frente é consistente com a destruição provocada nas paredes. Nesse caso, o incêndio provocado numa das vivendas seria ou não indicativo de que o nariz do aparelho vinha já a arder no momento em que embateu. E a ser assim, o incêndio do nariz seria ele provocado por um engenho explosivo. Com 7 pessoas a bordo, fomos para o ar no aeroporto da Portela, em Lisboa, tentando reproduzir as condições descritas como acontecidas na noite de 4 de dezembro de 1980. Isto é, a falha de um motor à descolagem e prosseguindo o voo com o motor falho de potência, continuando a rodar livremente, o que o torna um fator de resistência, ao contrário da sua função propulsora. Aqui, com o trem de aterragem quase recolhido, o piloto começou a retirar-lhe potência ao motor esquerdo. Aqui, com o trem completamente recolhido, o piloto retirou completamente a potência ao motor esquerdo, deixando-o rolar livremente, isto é, não embandeirando o hélice, e o avião continuou o seu voo com uma razão de subida de cerca de 600 pés por minuto. O alegado comportamento do piloto Albuquerque, na noite de 4 de dezembro, era também contestado por colegas seus e pelo dono do avião que normalmente pilotava. O piloto Albuquerque era considerado pelo seu patrão, o engenheiro José Moreira, como um profissional experiente e um homem cauteloso em quem confiava em absoluto. O engenheiro José Moreira achava-o capaz de resolver uma emergência como a descrita pela comissão de inquérito e refutava as alegações de tensão psíquica e cansaço físico atribuídas ao seu piloto. Diga uma coisa, engenheiro José Moreira. O senhor viajou com ele várias horas de avião. Ele era um piloto que pudesse ficar desesperado perante uma emergência como é suposto ele ter tido? Não, de maneira nenhuma. Eu viajei com ele variadíssimas horas. Tinha total confiança dele. Aliás, quem me conhecer sabe perfeitissimamente que eu prezo demasiado a minha vida para não pôr a minha vida e a dos meus nas mãos de qualquer piloto. Na realidade, o Jorge de Albuquerque inspirava-me total confiança. O voo fatídico foi um voo que já estava completamente fora da campanha. O último voo que estava programado tinha sido da noite anterior, que foi o de ida ao Porto. Portanto, isto foi um voo suplementar que, apesar de tudo, nós, da parte da manhã, do dia do sinistro, ou seja, do dia 4 de dezembro, soubemos que ele se ia executar, mas já completamente fora da campanha. Ele dormiu as horas mais do que suficientes, porque se nós atendermos que ele se deitou por volta das 4 horas, levantou-se meio-dia e tal, portanto, para as horas de voo que ele tinha tido ultimamente,
é mais do que suficiente. Das vítimas de Camarate, insatisfeitas com o relatório da Comissão Técnica Portuguesa, o Governo resolveu consultar o NTSB, organismo dedicado à investigação de catástrofes e dependente diretamente do Presidente dos Estados Unidos. O relatório das autópsias e as roupas das vítimas foram enviadas para Washington através da Secretaria de Estado norte-americana. Em março de 82, o NTSB enviou um relatório com base na sua própria apreciação à documentação e roupas expedidas. O fogo do pós-despenhamento foi o único fator responsável pelas mortes. A causa das mortes foi asfixia por fumos e monóxido de carbono. Não podemos excluir possibilidade de incêndio no interior do avião, mas não temos dados que apontem para essa possível alternativa. Torna-se útil possuir radiografias do corpo inteiro e dissecação posterior do pescoço para determinação de outras causas. Teria ou não rebentado um engenho explosivo ou incendiário no Cessna 421A despenhado em Camarate? Augusto Cid, você nomeadamente, isto aqui não vai nenhum juízo de valor, mas você sempre acreditou na tese do atentado. E como você, outras pessoas que estão na Comissão. Será que essa pré-determinação não condicionou o resultado da Comissão? Isto é, por outras palavras, vocês procuraram também indícios que pudessem confirmar a tese do acidente? Nós explorámos até a exaustão e analisámos toda a tese oficial, que é a tese do acidente. E ela, de facto, não faz qualquer sentido. Ou seja, ter havido um acidente, Miguel, ter havido um acidente, teria que haver outro acidente, não Augusto Cid, só aquilo que é do domínio público. O avião tinha um motor que demorou muito tempo a pegar, foi preciso recorrer a uma bateria para pegar o motor, é verdade, não é? Mas isso não significa que o avião não estivesse em condições. Muito bem. Arrancaram tão precipitadamente que até levaram a bateria a arrastar pela pista. Também é verdade? Miguel, é falso. É falso? É falso. Pronto, vamos embora. Foi encontrado o dispositivo que regula a chegada de combustível aos motores, posto numa posição onde falhou a um dos motores durante a descolagem. Verdadeiro? O dispositivo que está a mencionar, Miguel, é uma seletora de combustível que se situa no meio das cadeiras dos pilotos. Exato. Essa não teve leitura possível porque tudo ardeu. Portanto, a leitura é feita numa outra seletora da asa. Sim. Essa seletora da asa, como sabe, essa asa foi arrancada. Portanto, essa seletora pode ter sido encontrada em qualquer posição. Pode. Não tem nada a ver. Mas foi encontrada numa posição onde... Foi encontrada na posição off. Onde iniciava que não havia alimentação para o motor durante a descolagem. Não, foi encontrada em posição off. O que significa que ou é produto do próprio embate, e como sabe, essa seletora é comandada por tirantes. A asa, ao ser arrancada, os tirantes sofrem umas pressões enormes e, portanto, pode ter alterado a posição da seletora, ou significa que o piloto, durante o voo, colocou em off aquele motor. Ora, isto só se faz numa situação de incêndio, ou seja, se o piloto eventualmente terá pensado que tinha um incêndio do lado esquerdo do aparelho, a manobra aconselhada é imediatamente desligar o circuito de gasolina para esse motor. Portanto, é uma manobra que não se compreende. Assim como não se compreende que se há, de facto, uma falha de motor desse lado, porque é que o piloto não embandeirou logo esse motor? Fez. Não foi embandeirado, como mas se tem havido uma falha de alimentação no motor, na altura da saída, isso era razão suficiente para o avião cair. Não era ou sem bomba. Não era. Nós conduzimos inúmeros testes com um avião idêntico, mais carregado, portanto o avião numa situação mais crítica, em situações até atmosféricas bastante gravosas, e o que se provou é que após a descolagem, já com o trem dentro, portanto o avião já vai a voar normalmente, como sabe o avião foi encontrado já com o trem metido dentro das asas, que nessa altura uma paragem do motor não é uma emergência grave. Muito bem, Augusto Cid.